Amém? Estamos bem dispostos? Estamos a continuar na presença de Deus nesta manhã e estamos muito felizes por aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? Meus queridos, eu convidava-vos agora a ficarmos de pé para pedir a bênção de Deus para os nossos corações, não é? Para tudo aquilo que nós vamos realizar nesta manhã e muito especialmente que Deus possa tocar em cada um de nós e cada um possa entregar agora a sua vida e o seu coração nas mãos de Deus. Amém? E não, como sempre, não esquecemos dos nossos queridos irmãos que estão doentes e que necessitam de um toque de Deus para as suas vidas e que Deus os ajude também. Oremos juntos então a Deus. Querido Pai Celestial, em cuja presença nós nos encontramos neste momento, ó Senhor, Deus, pedimos-te, Senhor, por favor, que aceites a nossa gratidão com humildade, porque nós, Senhor, nada merecíamos se não fosse o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela boa semana que nos tens concedido, pela oportunidade de nos darmos aqui nesta manhã para louvar o teu nome, bendizer a tua pessoa, glorificar, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, ó Senhor. Deus, nós queremos nesta manhã que tu fales aos nossos corações, ó Senhor, conhece o fundo de cada coração, de cada irmão, cada irmã que está aqui e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor, tu sabes as necessidades de cada um, ó Senhor, e por isso eu peço-te em nome de Jesus que o teu Espírito possa se mover nesta manhã, que possa falar a cada coração, que possa tocar em cada vida, ó Senhor, para que nós possamos, Senhor, receber de ti aquela força e ânimo e aquela coragem para caminharmos nesta vida até ao dia que tu venhas buscar-nos a tua igreja, ó Senhor. Desde esta manhã também quero-te agradecer, Senhor, a oportunidade de uma vez mais estarmos aqui, mas queremos lembrar os nossos queridos irmãos que não podem estar connosco por motivos de saúde, ó Senhor. Deus, peço-te que tu renoves as suas forças, Senhor, que eles não desanimem, que eles não olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas apenas para ti, ó Senhor, mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, ó Senhor, nós sabemos que tu estás connosco, ó Senhor, porque tu prometeste estar ao nosso lado em cada dia, até ao dia dos confins da terra, Senhor. Deus, oramos pelo irmão Luís, pela irmã Leonor, pelo irmão João, pela irmã Terezinha, pelo Wesley C. Ó Deus, estes queridos que estão passando momentos tão difíceis da sua vida, ó Senhor. Deus, anima e fala a cada coração, Senhor, e continua conosco. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer amém. Então continuemos na presença de Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Louvamos e engrandecemos o nosso Deus nesta manhã. Amém. Este coro diz: quão grande é o Senhor. Amém. E o nosso Deus realmente é grande e poderoso. Amém. Aleluia. Vamos adorá-lo. Santo és tu, Senhor. Que a terra se alegre, que a terra se alegre. Sua luz rodeia seu ser e as trevas vão se esconder, pois tremem à sua voz, tremem à sua voz. Quão grande o Senhor. See how great
Ele é digno de ser exaltado. He's a great God and He's worthy to be exalted and praised. Amen? Aleluia. Vamos exaltar o nosso Rei. Let's exalt the King of Kings. Aleluia. Aleluia. Santo é o Senhor, Deus poderoso. Aleluia. Exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His truth shall reign. Rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Para sempre Ele reinará. Terra e céu regozijam em o exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Grandioso é o nosso Deus, amém? Our God is exalted on high. Amen. There is no other God like our God. Praise God. Hallelujah. The next song talks about God's love. Amen. How He gave everything for us, right? How there's no comparison with God's love. Não há comparação. Este próximo coro que a gente vai cantar fala a respeito do amor de Deus. E não há nada que se compare com o amor de Deus. Amém? E Ele é todo poderoso, todo grande. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Grande amor, Deus me alcançou. Era um pecador, Cristo me salvou. Vim das trevas para sua gloriosa luz. Graça sem igual, pois me amou Jesus. O amor de Deus é grande, o
demonstrado lá na cruz para salvar a humanidade. Enviou-nos Jesus, amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. God's abundant love. God's abundant love reached out to me. I was lost in sin, and Jesus set me free. Once I was blind, now I can see. What amazing grace the love bestowed on me. For the love of God is awesome, the love of God is true. There's no other love in this world that can measure up to you. A love that can't explain was shown on Calvary. At the cross He bore our sin and died to set us free. A love that has no boundaries, a love He freely gives. Jesus, you have come from glory, and I so eagerly. Oh, the love of God is awesome, the love of God is true. There's no other love in this world that can measure up to you. A love that can't explain was shown on Calvary. At the cross He bore our sins and died to set us free. A love that has no boundaries, a love He freely gives. Jesus, you have come from glory, and I so eagerly. O amor de Deus. O amor de Deus é grande, o amor de Deus é real. Não há outro amor no mundo, não há outro amor igual. Amor inexplicável, demonstrado lá na cruz, para salvar a humanidade. Enviou-nos Jesus, amor ilimitado, que por graça veio dar salvação por Jesus Cristo, que morreu para me salvar. Aleluia, Senhor. Aleluia. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Oh, amor que não se pode comparar com nada neste mundo. Aleluia. Oh, Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua graça. Senhor, pela tua presença, Senhor. Oh, Senhor, porque tu nos amaste de tal maneira que deste tudo o que tinhas, Senhor, o melhor que tinhas, o teu Filho, para morrer na cruz por nós. E nós estamos gratos, Senhor. Pedimos agora que venhas abençoar, continuar a ministrar aos nossos corações por meio da tua palavra. Senhor, fala connosco. Unge o teu servo com poder e graça para transmitir aquilo que tu tens colocado no seu coração. Father, we thank you, Lord, for your love. We thank you for your goodness, your mercy, Lord. Oh, there's no love like yours, Father. There's nothing that compares to your love, Father. So we thank you, Lord, and we just want to worship you and praise you, Lord, for what you've done and continue to do. Bless, Lord, the preaching now, Lord, the word of God that's going to be ministered through your servant, Lord. Just anoint him with your grace and your presence, Lord God, and may he transmit to us, Lord, what you placed in his heart. We thank you in advance and give all glory and honor to you. In Jesus' precious name, amen.
Meus amados, vamos neste momento receber o servo do Senhor Pastor João com a palavra. Amém? Podeis sentar-vos, irmãos. Amém? Amém. Irmãos, para mim é uma alegria, um prazer estar de novo aqui convosco. It is a pleasure to be here with you once again. Em primeiro lugar, por rever o irmão Wesley C. depois de um momento tão First of all, complicado. seeing your brother Wes, it's good to see you, brother. Mais uma vez, nós continuamos com o nosso querido irmão em nosso coração e em nossa And oração. we continue Amém? to pray for him and that the Lord may be with him, giving him strength. Também para nós é uma alegria rever o Léo e It's a also sua esposa. a pleasure to see Leo and his wife. Thanks for coming. Conhecemos o Léo pequenino, mas já homem, We já were able feito, to a sua esposa, é um See prazer. Leo as a young child growing up, Que Deus realmente se abençoe and now he's married, and may God continue to bless e you que Deus guys. também possa falar ao vosso coração And neste may dia. God Amém? speak to your hearts this morning as well. Irmãos, então vamos partilhar alguma coisa convosco nesta manhã. So let us share something from God's Word this morning. E eu queria dar continuidade àquilo que nós temos partilhado no domingo passado. And I wanted to continue sort of what we shared last Sunday. E o tema foi um alicerce sólido. And the theme was a solid foundation. E nós partilhamos aquela parábola de Jesus quando dois homens decidem construir uma casa. And we spoke about that parable that Jesus spoke about where two chose to build their house. E um decidiu construir a casa sobre a rocha And one chose to build his house on a rock, e o outro decidiu construir a casa sobre a areia. and the other chose to build his house on the sand. E nós vimos que o fim daquela construção foi bem diferente. We saw that at the end of that construction, there were two very different results. Perante as tempestades da vida, And in the midst of the storms of life, a casa construída em rocha ficou firme, the house that was founded, that the foundation was a rock, it Mas a- stood firm. mas a casa construída na areia ruiu. But the house that was built on sand, it just fell apart. E hoje, na continuidade de construir a casa sobre a areia, And today, as we continue to focus on building our house on sand, e nós sabemos que no sentido espiritual todos nós estamos a construir a nossa vida, and we know that spiritually speaking, we're all constructing, building our lives. eu quero levar os irmãos a refletir sobre uma outra parábola de Jesus, I want to have us focus on another parable that Jesus spoke, onde podemos ver aí mais em detalhe where we can see in more detail o perigo de construir sobre a the areia. danger to build upon sand. E essa parábola está registada em Lucas capítulo 12, And that parable is in Luke chapter 12, desde o verso 13 até o verso 21. from verse 13 to 21. E esta parábola apresenta-nos um agricultor And this parable shows us someone that worked in a field, que construiu a sua vida com base num erro grave, and he constructed his life based on a foundational error, que foi não reconhecer which was not to recognize que a realidade do sucesso da vida that the reality of the success of life depende de Deus. depends on God. Amém? Amen? E nesta falta de reconhecimento, And in this failure of recognizing this, ele deu mais importância ao mundo terreno he gave more importance to this do earthly que ao mundo things espiritual. than spiritual things, E muito especialmente em relação à sua alma. especially pertaining to his soul. Ele ignorou a sua relação com Deus. He ignored his relationship with God. E este pensamento de não dar importância a Deus And this thought about not giving importance to God tem reflexo na construção como nós construímos a nossa vida. it reflects on how we build our lives. Né? Então, nós vamos concentrar-nos nesta parábola So we're going to concentrate on this parable e ver ali alguns comportamentos
neste homem agricultor and start seeing some behaviors in this man that worked in the fields. e que apresenta-nos os comportamentos de alguém que constrói sobre a areia. And it shows us the behaviors and practices of those that build their house on the sand. E a intenção hoje é que nenhum de nós construa com estes comportamentos. And the intention today is that none of us should be building our homes, our spiritual homes, based on this. E lembro que construir sobre a areia And I recall that building upon the sand é construir sobre fundamentos instáveis. is basically building on a foundation that's not stable. Como, por exemplo, os nossos desejos, os nossos planos, And as an example in our lives, it's like our desires, our plans, até muitas vezes a opinião de A, B, many C. times following the opinion of this person or that person. Em resumo, And in summary, é construir a vida esquecendo-se de Deus. it's building our lives but forgetting about God or what God wants. E isto é um grave erro. And this is a grave error. Todo aquele que deseja construir a sua vida fora de Deus Everyone that desires to build their lives outside of God está a construir a sua vida sobre a areia. is building their lives, their spiritual lives on sand. E vimos no domingo passado que construir sobre a rocha And we saw last week that building upon the rock é construir a nossa vida sobre Jesus. is building our lives upon Jesus. Porque Jesus é a rocha. Because Jesus is the foundation. He is Jesus the é o rock. rochedo He is the rock em quem a nossa vida pode estar confiada. in which our lives can be trusted. Eu gostaria de começar, irmãos, por o versículo de Provérbios, capítulo 3, verso 5. And I would like us to go to Proverbs 3:5. Já lemos estes textos no domingo, mas vamos voltar para introduzir os pensamentos de We hoje. read these texts last Sunday, but let's re-emphasize some of them. Diz assim: It says, confia no Senhor de todo o teu coração. trust in the Lord with all your heart. E agora repare, And note, não te estribes no teu próprio entendimento. and lean not on your own understanding. Estribes quer dizer, não confies In other words, don't trust your own understanding. no teu entendimento. Salmo 127:1 Psalm 127 verse 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, says, unless the Lord builds the house, em vão trabalha os que edificam. they labor in vain who build it. Se o Senhor não guardar a cidade, Unless the Lord guards the city, em vão vigia a the sentinela. watchman stays awake in vain. Se Deus não edificar a casa, So if it is not the Lord edifying the house, quer dizer, em vão nós trabalhamos. then we're working in vain. Então vamos analisar esta parábola. So let's analyze this parable, E nós vamos ver que o primeiro comportamento negativo deste homem and we can see that the first negative behavior of this man foi o egoísmo. was O his egoísmo. egotistical behavior. Isto significa um pensamento exclusivo sobre si It is a thought that becomes exclusive of himself e sobre os seus interesses. and only his interests. O que importa para ele é a sua vontade, What é is- aquilo que ele quer, é o que é seu. What is important to that person is just what they want, and that's it. E esta realidade, And this reality, vamos vê-la na razão porque Jesus contou esta parábola. we'll see the reason why Jesus shared this parable to begin with. Jesus contou esta parábola deste agricultor Jesus, he shared this parable about this person that worked in agriculture porque vemos que alguém da multidão fez uma pergunta a Jesus. because someone from the multitude asked the question of Não é? Jesus. E o que é que ele diz lá? And what does it say? Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. And then one from the crowd said to him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Isto é um pedido egoísta. And this is a selfish ask, right? Se não vejamos, Jesus está acompanhado de uma grande multidão. Imagine, Jesus is in the midst of a great multitude, E este homem sobrepõe, passa por cima de todos, não importa as outras and pessoas. this man just goes above everybody else and asks this question. E pede a Jesus que And asks intervenha Jesus, num interesse pessoal dele. asks Jesus to intervene in a personal preference of his, right?
Ó Jesus, se tu Oh, pedires Jesus. ao meu irmão, If you just ask my brother, com essa autoridade com que tu you know, pregas, in the same authority that you preach, if you tell my brother para ele repartir comigo a herança, to share his inheritance with me, certamente que o meu irmão não vai negar isso. certainly he's not going to say no to you, Jesus. Ele só pensava nele. So he was only thinking about himself. E veja o que é que Jesus lhe disse. And look what Jesus said to him De Lucas 12:14. in Luke 12:14. Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Man, who made me a judge or an arbitrator over you? Dentro deste mesmo contexto, And in this same context, tempos a seguir, you know, sometime later, quando Jesus está preso perante Pilatos, when Jesus is chained up and he's before Pilate, Pilatos também lhe questiona pelo o seu trabalho, o seu ministério. Pilate also questioned him about his work, about his ministry. E vejam o que é que diz lá em João 18, And 36. look what it says in John 18:36. Olha o que é que Jesus disse a Pilatos. Look what Jesus told Pilate. O meu reino não é deste mundo. My kingdom is not of this world. Não é? Só por aqui para não alongarmos muito. O meu reino não é deste mundo. My kingdom is not of this world. Jesus está a afirmar que o seu reino não é estabelecido para fins terrenos. And so Jesus is affirming that his kingdom is not based on earthly things. It's not founded on earthly things. Mas infelizmente muitas pessoas pensam como este homem. But many times people, unfortunately, they think like this man. Para muitos, Jesus é como o seu servo que faz aquilo que eles For precisam. many, Jesus becomes almost like a servant to just follow every whim or everything they want or desire. Mas nós é que somos servos de But Deus. we are the ones who are serving Jesus, or Nós- should be serving Jesus. Nós temos que viver segundo a vontade We de have Deus. to live our lives according to the will of God. Irmãos, infelizmente o mundo trabalha ao And contrário. unfortunately, the world works in reverse. Vive ao contrário. They live backwards. Esquece-se de Deus, They de forget fazer a vontade God. de They Deus, forget to do the will of God. mas quer que Deus intervenha But they want God to intervene para os seus benefícios. for their benefits. Mas voltando a Lucas 12:15, So returning back to Luke, nós podemos ver ali que o egoísmo da pessoa pode estar... o egoísmo pode ter por trás de si a avareza, a ganância. we could see that an egotistical behavior can have in it covetousness. Porque é o que Jesus diz. And that's what Jesus said. E nós sabemos que Jesus conhece o fundo dos And corações. Jesus knows the hearts of everyone. E o que é que Jesus What did disse? Jesus say? Acautelai-vos. Take heed Guardai-vos da quê? Da avareza. and beware of covetousness, Da afeição excessiva às coisas deste mundo. for things that are excessive in this world. Porque a vida de qualquer For one's life não consiste na abundância do que does possui. not consist in the abundance of things he possesses. Irmãos, a abundância da nossa vida So the abundance of our lives não depende do nosso salário ou dos nossos lucros. doesn't depend on our salary or benefits. Não. O sucesso da nossa vida The success of our lives depende da presença de Deus em nossa vida. depends in the presence of God in our lives. Depende de um coração arrependido e It submisso a Deus. depends in a heart that's broken and submissive before God. E neste contexto de submisso a Deus, And in this context of being submissive to God, temos aquele versículo de Mateus 16:33, todos nós bem conhecemos have de cor. that- Não that está ali porque verse, todos nós sabemos de cor. Querem Matthew ver? 16:23, Buscai seek primeiro ye first o reino the kingdom de Deus of God, e depois o que é que diz lá? And all E its righteousness. todas as outras coisas and all other things serão acrescentadas. will be added unto you. Primeiro buscar a Deus First, seek the kingdom of God, e depois as outras and coisas then all other things é o próprio Deus que nos vai dar. God will give to us. Amen. É o próprio Deus que nos vai dar saúde para trabalhar, God will give us the health for us to be able to work, para ganhar os nossos ordenados. to earn our salary. Amém. Amen. Esta é a visão de Deus. This is God's vision. Por isso é que por isso Jesus disse: cuidado com a avareza, And that's why God says, be careful with covetousness, porque na avareza nós muitas vezes esquecemos de because Deus. Amém. when we think like that, we forget God. Olha, irmãos, o apego às coisas materiais muitas vezes tira-nos
da relação com Deus. The desire to hold on to earthly things, many times it affects our relationship with God. A verdadeira felicidade vem de Deus. True Amém? happiness comes from God. A única riqueza que nós podemos ter neste mundo, ou a maior riqueza, e a The- maior riqueza que podemos ter neste mundo, The biggest riches that we can have in this world é possuir a Deus em nossa is to vida. possess God Amen? in our lives. Amen. Irmãos, a abundância da pessoa não depende dos seus bens. The abundance of a person is not based on the goods that they have, on the Verso things they 15, have. Lucas 12:15 é o que nós vemos pela própria boca de Jesus. And Luke 12:15 O que é que ele diz lá? it says, Porque a vida de qualquer "For one's life não consiste na abundância do que possui. does not consist in the abundance of the things he possesses." A abundância da vida So the abundance of life, não depende daquilo que nós temos, it doesn't consist on Neste mundo, the das coisas earthly terrenas. things that we possess, mas depende daquilo que but Deus, it depends on what God da gives, relação que temos the com. relationship Deus. we have Amen? with God. Amen. Irmãos, foi o que aconteceu com este homem rico da parábola. And that's what happened to this man that was rich in this parable. Ele tinha muita coisa deste mundo, He had many things from this world, mas não tinha nada na realidade. but in reality he didn't have anything. E não tinha nada para quê? Para se encontrar com Deus. He wasn't ready to meet God. Então, irmãos, o foco já, o primeiro nota que eu quero deixar a vossa atenção So the first note of focus I want to leave with you é que construir em egoísmo, que é o que aconteceu Is- com este homem, is to build upon an egotistical mindset. fez com que em tempo algum It caused that in no time ele pensou em Deus. he thought about God. Ele na sua compreensão da vida, In his understanding of life, ele nunca pensou em Deus. he never considered E este é o God. grande erro. And this was the grave error. Quando construímos a nossa vida a pensar apenas em nós, When we build our lives just thinking about us, estamos a construir a vida em areia. we're building on sand. O segundo comportamento negativo The que nós vemos neste homem The second negative behavior we see in this man foi a ganância. was the greed. E o que é a ganância? Now, what is greed? É o desejo de ter mais e It mais e is mais. that desire to have more and more and more, and you're never satisfied. Irmãos, não é mau a gente querer as coisas. It is not a sin to desire and want something. O problema é quando nós entramos numa ganância, The problem descontrole daquilo que queremos. When we get into this greedy mindset where we lack control and we just want more and more and more. Jesus nesta parábola diz que o homem era rico. And Jesus, in this parable, he said that this man was O rich. seu irmão quiser pôr ali o Lucas, o verso 16 de Lucas 12:16. In Luke 12:16, Diz o que é que diz ali? E propôs-lhe uma parábola dizendo: é herdade de um homem que é rico. then he spoke a parable to them, saying, the ground of a certain rich man yielded plentifully. So the man was a rich man. Note, o homem era rico, Note that he was a rich man. não tinha falta de nada. He didn't have need of anything. E devido a um sucesso na sua colheita, And because of the success of his harvest, ele não pensou em mais ninguém, he didn't think of anyone else. pensou apenas em si, He thought about himself. a ganância, e o que é que ele You know, decidiu? And then just because he wanted more and more, and then what did he Diz, decide? destruir os celeiros e fazer mais. He Verso, decided não é? Verso 18, irmão Wesley, verso 18. to, Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. so he said, I will do this. I will pull down my barns and build greater, and there I will store all my crops and my goods. Este homem não só nunca pensou em Deus, So not only this man did not think about God, mas também nunca pensou no próximo. but he also didn't care much, as if you can see, he didn't care much about his neighbor, about other people, about helping others. Ele nunca pensou, eu não preciso mais nada, mas se calhar alguém vai precisar. He didn't have a thought that said, I don't need anything, but maybe others need something. Maybe I can help others. Ele queria tudo para He si wanted everything for himself, e queria mais and e he mais. wanted more and more.
Aos olhos humanos, To the human eyes, podemos pensar que construir novos celeiros não era nada de errado. we could think, well, to build greater, bigger barns, there's nothing wrong with that, right? Talvez, na visão humana, era uma decisão Não. certa. In a human vision, if you need to store more, then you need to build bigger barns to store it, right? So from a human perspective, doesn't appear to be Mas something aos wrong. olhos de Deus ele estava errado. But in God's eyes, it was wrong. Aos olhos de Deus foi uma decisão errada. In God's eyes, it was the wrong decision. E porquê? Porque o seu Why? coração não estava voltado para Deus, Because his heart, first of all, wasn't turned to God, nem para o próximo. nor to others to help others. Em tempo algum ele pensou nos outros e em Deus. In no time did he think of others or think about God. Veja aqui o verso 17, diz que ele razoava para si, And look at verse 17. He said, and he thought within himself, saying, que farei? what shall I do? Isto é o quê? É uma autossuficiência. You know, he's Ele não precisa de ninguém. he's saying, oh, I don't need anything. I'm self-sufficient. What Yeah. shall I do? E há muita gente neste mundo que é como este homem. And there are many people in the world that are just like this man. Pensa ser o dono de si mesmo. They are owners of themselves. Não precisa de ninguém. They don't need anybody else. Tudo o que ele acha que tem que fazer é si mesmo. Everything they feel is what they want to do, is what Não gets precisa de um done. conselho. They não- don't seek Não precisa counsel. de uma opinião. They don't seek an opinion. O que é isto? What is this? É construir sobre a It's areia. building on sand. Amém? Amen. Infelizmente ainda hoje há muitos que acham que buscar a Deus é alguma coisa que não faz And sentido. unfortunately, there are many that think, oh, seeking God for wisdom, we don't need that. É uma coisa estranha. That's something strange. Mas a maior coisa que nós podemos fazer na vida But the greatest thing we can do in life é sempre depender de Deus. is Amém? always depending on God. Vejamos a forma da linguagem para provar a ganância e que ele só pensa em si. If we look at the language he uses, we can see the greed that's in this man. Lucas, versos 18 e 19. Luke chapter 12, Yeah. verses 18 and 19. Repara ali, vamos à leitura e ver o que diz ali. Farei isto, I will do this. derrubarei os quê? Meus I celeiros. will pull down my barns Depois diz, edificarei outros maiores and build greater, e ali recolherei todas as minhas novidades. and there I will store all of my crops E diz, e os meus bens. and my goods. E direi à minha alma, And I will say to my soul, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e faz. soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry. Veja, construir sobre a areia Look, building upon the sand é o quê? is what? Tudo era dele, era ele e era ele. Is when you recognize that everything is yours, yours, yours. Não é? Há uma expressão popular muito interessante que se diz: primeiro eu, depois eu, e quando chegar a tua vez, primeiro eu. There's a popular saying in Portuguese that says, first me, then when it comes time for your turn, then first me. So it's always me. Sempre estamos na frente de tudo. So we're always in front of the other. Mas é interessante pensar que Deus via completamente ao But contrário. it's interesting to see how God sees things totally different, right? Ele via-se um homem, ele e a sociedade viam-no como um homem rico, You know, society and everyone saw this man as a rich man, mas Deus via como um homem pobre but e God louco. saw him as a foolish man and a poor man. Irmãos, e por vezes é assim. And many times it is like that. As pessoas pensam que têm tudo, mas afinal não têm nada. think they have everything in this earth, but they really don't have much. Todos nós precisamos de ter consciência de uma coisa. We all need to have conscience and understand one thing. Deus não vê como nós vemos. God doesn't see like we see. Aquilo que nós vemos com os nossos olhos físicos What we see with our physical eyes não é aquilo que Deus vê. is not what God sees. Porque Deus vê o fundo, o Because oculto. God sees the depth of our hearts. Como Deus me vê, And as God sees me é diferente de como tu me vês a mim. is different than as you see me. Lembram-se lá em 1 de Samuel 16, 7, You recall Samuel 16:7 quando Samuel ia para eleger um rei, when Samuel was going to elect a king. Deus deixou-lhe um alerta. God
gave him this alert. Ele diz: não atentes para a sua aparência, Do not look at his appearance nem para a altura da sua estatura, or at his physical stature, porque o tenho rejeitado. because I have refused him. E agora repare, o Senhor não vê como vê o homem, For the Lord does not see as man sees. pois o homem vê o que está diante dos For olhos. man looks at the outward appearance, E foi aquilo que eu disse, mas Deus vê o que está no coração. but the Lord looks at the heart. Esta é a nossa postura de vida. And this is our posture of life. Esta preocupada é como Deus me vê a mim Is we should be worried and preoccupied about e não como me vê os outros. how does God see me? Not how people see me, but how does God see me? Pensemos agora no exemplo entre Jesus e este homem rico. Let's look at this example between Jesus and this rich man. Toda a gente olhava para este homem e o que é que via o homem? Everyone looked at this rich farmer man, and what did they say? Vê um homem rico, They saw a rich man, um homem que não tinha falta de a nada. man that did not have need of anything. Até podíamos até dizer um homem poderoso. We could even say, wow, he's a rich man, he has power. Ok. Agora, Now, olhe para Jesus look at Jesus na cruz do Calvário. on the cross. O que é que os homens viam? What did man see? Pobre homem. Oh, poor man. Diz a palavra de Deus que ele nem tinha formosura. The word of God says that he didn't even have A sua estatura, ferido. like né? his structure was not something that people wanted to see. O sangue no seu You know, rosto. the blood and just everything that he went through. Crucificado And na now cruz. crucified on that cross. Era o pior que se podia fazer a um homem, It era was- crucificá-lo na cruz. It was the worst and most shameful punishment at the time was nailing someone to the cross. Olharem para Jesus e diz, And looking pobre at homem. Jesus, they Pobre say, homem. wow, what a poor man. Mas olhe Deus a olhar para Jesus. But when God looked at Jesus, Um homem rico. Né? rich man, Jesus poderoso, grande Jesus. diante de Deus. Amém? Jesus powerful before God, amen. Irmãos, enquanto este homem investia em coisas terrenas, And while this man invested in earthly things, Jesus investia não em coisas terrenas, Jesus was not investing in earthly things, mas Jesus investia em almas. but he was investing in lives. Jesus investiu em ti e em mim. He was investing in you and I. Né? Jesus investia em algo que um dia no céu poderá ser maravilhoso todos juntos. He was investing in the future where we'll be with him forever in eternity. É neste contexto que It- Jesus diz lá em São João, Mateus 6, 19 a 20. It is in this context that Jesus says in Matthew 6, 19 and 20. E antes de lermos o texto, lemos que o que Deus quer é que nós sejamos ricos, não diante dos homens, mas ricos diante de Deus. And Amém? before we read, I want to note that what God wants is for us to be rich before God, not rich before men. Yeah. Vamos ler o versículo depois. Olha, irmão Wesley, se não se importa, irmão, para enquadrar nisto que eu disse, recuo para Lucas 12, 21, por favor. Before we read Matthew, let's read Ok, é isso, para nós depois Luke enquadramos o que é que 12:21. diz lá. O que é que diz aqui o versículo 21? and verse 21 says, Assim aquele que para si ajunta tesouros, So is he who lays up treasure e estes tesouros refere-se a tesouros terrenos, for himself, o que é que diz lá? E não é rico para com Deus. and is not rich toward Quem God, ajunta tesouros na terra who just seeks to gather treasures here on earth, não é rico diante de Deus. is not rich before God. Por isso é que agora sim, irmãos, Mateus 6,19, por And isso é now- que Jesus disse isto. If we go to Matthew 6:19, Não ajunteis tesouros na terra, Jesus said, Do not lay up for yourselves treasures on earth, onde a traça e a ferrugem tudo where consomem, moth and rust destroy, e onde os ladrões minam, and where thieves E break roubam. in and steal. mas ajuntai tesouros no céu. But lay up for yourselves treasures in heaven. Irmãos, o que é isso que o Senhor diz, ajunta tesouros nos céus. This is what Jesus wants for us to lay up treasures in heaven. Se nós fôssemos ler, e vamos ler Apocalipse 3,17, And if we read Revelations 3:17, Jesus faz um alerta a uma igreja na Ásia de Laodiceia, Jesus alerts this church in Laodicea
Porque era precisamente o exemplo deste homem. Because it was exactly the same thing. They were acting like this man. Esta igreja achava-se rica, This church não é? thought that Que they é o que está lá. were Vamos rich. ler. O que é que a igreja dizia? Rico sou, Look não é? what the church would say. They would say, estou I enriquecido, am rich. I have become wealthy. de nada tenho falta. I have need of nothing. Mas agora, mas Deus diz, And then God says, não sabes que és um desgraçado, and you do not know that you are wretched, e miserável, miserable, e pobre, poor, e cego, blind, e nu. and naked. Uma igreja que o pastor desta igreja e a sua igreja no seu todo pensavam que estavam riquíssimos. So the pastor of this church and the church itself thought they were rich. Mas Deus disse, But God said, nessa tua ideia estás errado. in that thinking of yours, you're Porque wrong. tu, diante de mim, és Because pobre. before me, you're wretched, you're miserable, you're Porque poor. estás preocupado com as riquezas do mundo. Because you're so preoccupied with E the não de earthly Deus. riches and not godly Irmãos, riches. a verdadeira riqueza está a nós a juntarmos tesouros no céu. True Amém? riches are the ones you lay up, you gather for the kingdom of O God. que é importante é a nossa relação com Deus What is most important is our relationship e com o with God próximo. and with one another. Uma terceira comportamento também negativo de quem constrói sobre a areia Another negative practice of someone who builds their house on the sand é o egocentrismo. Pensar apenas em si, focar-se em si. is Ego. self-centeredness, Não é? ego. Porque quando a pessoa pensa apenas em si, Because when someone thinks just of themselves, no sentido espiritual, from a spiritual perspective, coloca-se até acima de Deus. they almost place themselves above God. Não é? Deus não conta. God doesn't count, doesn't Ele matter. é que controla tudo na They're sua the ones vida. that control everything in their lives. Lucas, irmão Wesley, Lucas 12:19. Veja como Luke- aquele homem falava. Luke 12:19, look how he spoke, this man. E direi à minha alma, And I will say to my soul, alma, soul, tens em depósito muitos bens You- para quê? you have many goods laid up Para muitos anos. for many years. Descansa, Take your ease, come, eat, bebe e Drink. folga. and be merry. Amém. O que é que ele estava a pensar aqui? What Que is ele he tinha thinking uma vida longa. That his life is just going to sail through. Irmãos, numa sociedade, agora pensando nos nossos dias, nossa sociedade, And now as we, esta sociedade corrupta e gananciosa que, onde estamos as inseridos we think about the society we live in, which is corrupt and just greedy, e que o que quer é mais e mais e and they mais, just want more and more and more, ignorar a Deus é o mais confortável. to ignore God is the most comfortable thing to do. Achar que Deus não existe To think that God doesn't exist, é o fácil. it's easy. Não é pensar em Deus. They just don't think about Por God. isso veja aqui a expressão, muitos anos. And look, the expression here, I have all these goods laid up for many years. Mas o que é que nós sabemos? Que a vida normalmente é 60, 70, 80 But anos. what do we know about life? Is that, 60, 70, 80, there's a time limit, right? E a We própria, all pass away. a própria palavra de Deus diz que depois dos 80 começa a vir a canseira e um Acho que é enfado. 70. Dos 80. 70, eu até já vou pôr 80, que o Senhor dê mais 10 anos a cada um de nós e está feito. And the Word of God says, after a certain age, right, 60 or 70, 80, we're extending it a little. It's not. Estou a tentar pôr uns pozinhos Say, mais. after a certain age, it's not pleasant anymore, right? Mas o que são, agora pensando, o que são 70 anos But what is 70 years em relação à eternidade? in relation to eternity? Não é? Podemos dizer, num exemplo simples, We can- copo d'água em relação ao oceano. We can say, it's like a cup of water in the ocean, right? If you're comparing, Irmãos, o tempo é controlado por Deus e não por cada um de time nós. is controlled by God, not by each one of us. E este homem no seu ego, And this man, in his self-centeredness, ele é que decidia que tinha muitos anos de he vida. was deciding that he had many more years of life. Veja a prepotência dele, não é? And look at his pompousness and his pride. Descansa, come, Oh. bebe e folga. Soul, just take it easy, eat, drink, and be merry. Sem dúvida que são necessidades básicas. Without doubt, these are basic needs, right? We all need Nós to temos eat, que comer, we all beber need to e drink, viver. and it's Tudo good okay. if we're merry, right? It's good if we're happy. O problema é quando nós queremos fazer isto
pondo Deus de parte. The problem is when we want to do these things by putting God aside, by not thinking about God. Irmão, nós não temos que colocar-nos diante de Deus, como já lemos hoje. Deus vai saciar todas as nossas necessidades. And when we place our lives in God, He will take care of all our needs. Há um outro texto da Bíblia que diz: o justo eu nunca vi o justo mendigar o pão. There's another verse that says, "I never seen the just beg." Amen. For Porque bread. Deus cuida daqueles que Because são God will seus. take Amém? care of His own. Para terminar, And to finish, quarto comportamento a fourth de alguém que behavior. constrói sobre a areia behavior and practice of someone who is building on sand é a decepção. is deception. Lembram-se no domingo passado? Do you recall last Sunday? O homem construiu a casa sobre a The areia. man built his house upon the sand. Quando veio a chuva, o vento, When the rain came and the wind, a casa the house ruiu. fell apart. E portanto o homem ficou decepcionado. So the man was just Em decepção, ficou desapontado. Não he sei was se... disappointed. He was Por disappointed quê? Porque afinal, tanta coisa para ficar sem a casa. because of all this building, all this effort, and now it went to waste. Irmãos, este homem aconteceu-lhe o mesmo. And this man, the same thing happened. Queria o projeto, porque ele não chegou a concluir, He mas fez had o this projeto. project, right? Grandes, melhores, tudo bem. Tear down the old barns, build the new barns. Mas sabem qual foi a decepção dele? But you know what his deception was? Está lá no Lucas 12:20. It is in Luke 12:20. Ele tinha tudo planeado, He had tudo everything projetado, all his plans, e Deus lhe disse: and then God said to him, louco. "Fool." E os outros pensavam que ele era rico, inteligente, The other sábio. thought he was smart and rich and he knew it all. Mas Deus disse: But louco. God said to him, "Fool, Esta noite te pedirão a tua alma, this night your soul will be required of you. e o que tens preparado para quem será? Then whose will those things be which you have prepared, which you have provided?" Irmãos, por desprezar o projeto de Deus, ou por desprezar a própria pessoa de Deus, By neglecting God, por pensar que podia sustentar tudo e que podia fazer o que ele queria, by thinking that he could be self-sustained and do everything on his own strength, ele foi confrontado com a morte. he was confronted with death. Ele foi confrontado com o fim da vida He terrena was confronted with the end of this earthly life quando ele não esperava. when he wasn't expecting it. O outro homem não esperava que a casa ruísse. The other man that built the house on sand, he wasn't expecting the house to just fall apart. Este homem também não pensava que de repente a vida terrena And terminava. this man didn't think that all of a suddenly his life would go away. Não ia construir celeiros. And he wasn't going to get a chance to build those A barns. vida dele terminou porque não His estava na life- mão dele. His life was going to end because life was not in his hands. Irmão, ignorar a Deus, And ignoring God, ignorar que Deus controla todas as coisas, ignoring that God is in control of all things, é um grande perigo para a nossa is a vida. great danger for us. Irmãos, note o que eu vou agora dizer antes de concluir. Note what I will tell you before we conclude. Este homem agricultor This farmer, foi condenado ao inferno, he was condemned to hell, não porque era rico, not because he was rich, não porque tinha bens terrenos, not because he had earthly goods, mas porque não soube ser grato com Deus. but simply because he wasn't thankful to Por- God, the giver of all things. Não soube relacionar-se com Deus. He did not have a relationship with God. Não soube pôr Deus em primeiro lugar He na did sua not vida, know to put God first in his life, nem tampouco se preocupou com a necessidade do seu nor próximo. did he care about the needs of others around him. Não é? Irmãos, ele fechou o seu coração para Deus, He closed his heart toward God, fechou os seus olhos para Deus, closed his eyes toward God. para as pessoas que estavam em To necessidade à sua those volta, in need around him, he closed his eyes, fechou a sua mão, he closed his hand, só pensava nele. and he only thought about himself. Irmãos, o que eu quero chamar a atenção a todos nós What I want to call to your attention, to all é of esta us, expressão, esta noite. is this expression, tonight, Irmão, agora, now, este momento this moment. não é nosso,
is not ours, é de Deus. is God's. E de repente Deus pode chamar a cada um de nós à sua And presença. suddenly He can call any one of us to His presence. Temos falado ainda no domingo de muitas pessoas e vocês conhecem, We have spoken last Sunday, and there are people that we know of que de repente caem para o lado, that suddenly they fall over, um ataque de coração, a heart attack, um acidente, an accident, uma queda. a fall, Não há mais vida terrena. and there ends the earthly life. E a Romanos 14:12 diz isto: And Romans 14:12 says, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. all of us are going to have an account before God. Todos nós temos que ter uma consciência Each one of us has to have, de que as nossas ações vão ter que ser, we have to know that our Pesadas. actions are going to weigh heavy. vão ser pesadas na balança de Deus. They're going to weigh heavy in the balance of God. As nossas atitudes vão ter consequências. Our attitudes will have Por isso consequences. Jesus diz lá em Marcos That's 13:33, why in Mark é a solução. 13:33 Está de sobreaviso. it says, take heed. E agora que eu gosto desta expressão e eu sublinhei, And I like this expression. vigiai. Watch. Estai atentos, Watch and não é? pray. E orai, And porque pray. não sabeis quando será o tempo. For you do not know when the time is. Nós não sabemos. We don't know. O mundo está em ebulição. The world is in ruin. O mundo está, como diz o texto do Velho Testamento, é uma panela a ferver. It's like a boiling pot, right? A qualquer momento o At any mundo pode moment, explodir no The sentido. world can explode in a sense of, E eu pergunto, wars and things like that. será And I que cada um de nós está pronto para se encontrar com Deus? is each one of us ready to meet our Savior? Esta deve ser a nossa This preocupação. needs to be our preoccupation. O Salmo 90:12 diz isto muito bem. Psalm 90:12 says, Ensina-nos a contar os nossos dias, so teach us to number our days, de maneira que alcançamos um coração sábio. that we may gain a heart of wisdom. E o coração sábio é um coração que se preocupa com Deus, And the wise heart is a heart that seeks and preoccupies themselves with seeking um God. coração sábio é aquele que constrói a sua vida em Deus. Is a heart that is constructing their lives based on God. Voltando a Lucas 12:20, And irmão, returning to Luke quero 12, sublinhar a parte final outra 20. vez. I want to highlight E o que tens preparado para quem será? this part that says, then whose will those things be which you have provided? Irmãos, a alma, o nosso espírito, So our soul, our spirit, tem dois destinos depois desta vida. has two destinations after this life. One, É descanso Is- na presença de Deus. rest forever in the presence of God. O outro, The o other, segundo, The é second one tormento no inferno longe de is Deus. forever torment outside of God. Deixem dizer-vos o seguinte, Let me tell you this, a todos e muito especialmente todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, to everyone listening and all those through social media. eu quero chamar a vossa atenção para o seguinte. I want to capture your attention on the following. É um grave e grande erro It's a grave and great error pensar que todos vamos para o mesmo lugar. to think that we're all going to the same place. As pessoas dizem, isto vai tudo para o céu. Oh, everyone's going to heaven. Deus vai abrir o céu para todos. God's going to open up heaven to everyone. Desculpem dizer-vos, Que no. Sorry to say, no, No. it's not like that. It's not what the scripture a says. base do meu ensino According to scripture, está aqui. right? And the basis of what I say is here in the Bible. É este manual de vida It is this manual of life que diz que não vamos todos para o mesmo lugar. that says, no, we're not all going to the same place. É óbvio que vocês poderão pensar, se agora tivéssemos mais 1 hora ou 40 minutos, podíamos debruçar-nos sobre isso. Yeah, if we had another hour or so, we could dive deeper into this topic. Mas eu queria chamar a vossa atenção But para I- os versículos finais. But I just wanna call your attention to a few verses to close. Mateus 13, Matthew 13, 47 a 49. 47 to 49. Diz assim: And it says, igualmente o reino dos céus again, the kingdom of heaven é semelhante a uma rede lançada ao mar is like a dragnet that was cast into the sea e que apanha toda a qualidade de and peixes. gathered some of every kind. E diz o verso 48: e estando cheia,
which when it is full, a puxam para a praia they drew to shore, e assentam-se para os cestos e assentando-se apanham os cestos bons. and they sat down and gathered the good into vessels, Repare, os ruins, porém, lançam fora. but threw the bad away. Apanham os cestos bons So they bring forth what is good, e os ruins lançam fora. and then they throw away what is bad. Há ou não há aqui uma separação? Is there a separation or not? E agora o verso 49. And verse 49. Assim será, So it will be da mesma forma, at the end of the de age, igual maneira, in the same manner, na consumação dos séculos, virão os anjos e separarão so at the end of the age, the angels will come forth and separate o quê? What? Os maus de entre os justos. the wicked from among the just. Os anjos separarão. The angels will separate. Não é tudo para o meu sítio. It's Não. not all going to the same place. Finalmente, Mateus 25, 32. And Matthew 25:32. E diz: E todas as nações serão reunidas diante dele, diante And de all Deus. the nations will be gathered before him, E agora? E apartará uns dos outros, and he will separate them one from another, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. as a shepherd divides his sheep from the goats. Agora a nossa reflexão é: em que grupo quero eu estar? So the question then is, in what group do I want to be in? No grupo que está com Deus In the group that's with God, ou no grupo que irá estar sem Deus? or in the group that's without Que God? Deus nos ajude. May God help us. Isto é construir This is to build a areia em Deus, na rocha, para vivermos com Deus. to build upon God, which is the rock, to be with God, Construir a vida em areia, but to construct our lives in sand, deixando Deus de parte, leaving God aside, vivendo de acordo como nós queremos, living as we please, é viver no inferno sem is Deus. to live in hell without God. Irmãos, Jesus é a rocha certa para as nossas Jesus vidas. Amém? is our rock, and Este é a rocha em quem nós devemos and confiar. that is the rock that we need to trust in. E eu termino lembrando aqueles 4 pontos, And I'll close reminding of those 4 points, 4 comportamentos errados 4 behaviors that are e que wrong. provam que estamos a construir sobre a areia. And these behaviors prove that if we're doing them, we're building upon sand. É o egoísmo, Egotistical mindset, construir pensando só em nós. thinking of themselves, É a ganância, is greed, procurando criar mais e mais e mais. always wanting more and more and never being satisfied. O egocentrismo, Egocentrical Right. mindset. sou eu é que controlo, eu é que mando, eu é que faço o que I'm the quero. one in control. I do as I please. E infelizmente And termina unfortunately, na decepção. it then leads to deception. Que a nossa vida In our lives, não é nada. that our lives are nothing. E se nós esquecemos de Deus, And if we forget God, Deus também nos vai apartar da sua comunhão. God Amém? is going to separate us from His. O meu from His apelo nesta presence. manhã para todos: And my call to all of you: seja sábio, be wise, seja prudente, be prudent, não é? Saiba construir a sua vida com Deus. knowing how to build your life, Right. taking God into consideration. Não te esqueça que uma construção não é feita por uma única pessoa. Note that construction doesn't happen by one person alone, right? Pode acontecer, Building a house, mas no You- sentido geral não. you could do it, but muito- in a general sense, you don't build a house with just one person. Assim a nossa vida não pode ser construída só por nós. Therefore, our lives can't just be constructed by Tem que ser ourselves. construída com Deus. We need His divine Se a providence. construirmos com God. Deus, certeza que nada vai falhar. If we build it Amen. with God's help, then nothing will fail. Amém. Amen. Que Deus nos ajude. May God help us. E o meu apelo final: And my final appeal to you: seja agradecido a Deus por tudo aquilo que você tem. be thankful to God for everything you have, even if it's small. Seja agradecido Be pelas thankful. bênçãos, Be pela thankful for the família, blessings, pelos amigos, for the family, for the pela friends, igreja. for the church. Amém. Seja agradecido Be a Deus. thankful to God. E lembre-se And remember de que todos nós fazemos parte de um corpo, that we all are part of the body of Christ. que é o corpo de Cristo. Body of Christ. Amen. E um membro
ajuda o outro And membro e assim one- sucessivamente. One member Amém? helps the other member, and we all help each other. Que Deus Amen? nos ajude. May God help you and Fiquemos de bless you. pé e agradecer a Deus a sua Let's palavra. stand Amém? and thank God for His word. Pai Celestial, te agradeço, Heavenly Senhor. Father, I thank you, Jesus. Estes momentos em que temos debruçado e estudado a Tua palavra. These moments that we studied your word. Senhor, eu quero te agradecer a Tua clareza para as nossas I want to vidas. thank you for the clarity you bring to our lives. E eu te peço em nome de Jesus And I Cristo ask in the name of Jesus que me ajudes, Senhor, that you help me a construir a minha to vida build my life de acordo com a Tua vontade, according to your de will, acordo com a Tua Teu desejo, according to Senhor. your will, Lord. Não me deixes construir a vida segundo a minha vontade, Do not allow me to build my life according to my will, mas segundo a Tua but vontade. according to your will. Ajuda de igual forma os meus irmãos e todos aqueles que nos acompanham, Help Senhor. us all, Lord, all the brothers and those that are following. Eu peço que Tu sejas o centro das nossas I ask you vidas. that you be the center of our lives. E é no nome de Jesus que eu te And peço it is isto. in the name of Jesus that I ask. Amém. Amen. Amém. Irmãos, antes de terminar, And before we nós temos uma surpresa. close, we have a surprise. É que temos aniversariantes entre nós. We have some people celebrating birthdays. E de manhã, falando ali com o irmão Francisco e a irmã Marta, eles pediram para nós cantarmos parabéns. And O irmão Francisco faz anos. Brother Francisco is A Amy celebrating também faz anos. his birthday. É, a Amy, Oh, Amy as well? também Wow. faz anos Father hoje. and daughter. Wow. E então eu vou pedir ao irmão Francisco, a mãe dela disse que queria ficar ali. A gente canta os parabéns para ti também. Irmão Francisco, ele disse que não se importava de vir aqui Amen. à frente. So, Vamos cantar os parabéns Let's sing e happy agradecer a birthday Deus and thank por God mais um dia que nos tens dado, irmão for Francisco. another year He's given Amém. us. Hã? Pois fez, mas a gente já lá estivemos a cantar, já lá no domingo tivemos, já está no passado. Mas agora vamos agradecer ao irmão. Também eu vou cumprir um desejo ali da irmã Marta, para ela não ficar triste comigo, senão ela no fim não me vai dar um beijinho, ela não quer. Ela pediu, irmão, ore por a minha família, inclusive pelos meus filhos, pela minha nora, e a gente vamos orar também por eles, mas vamos fazer separado. Amém? Primeiro vamos cantar os parabéns, não é? Vamos cantar primeiro em português para si, está bem? Pode ser? E depois em inglês para a Amy, está bem? Então vamos cantar em português, não é? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor o abençoe, seja muito feliz, nosso querido irmão Silvão, seja sempre feliz. Ora no inglês para Hemi, ok? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, querida happy birthday to you, hey, happy birthday, ok? Então sim, agora vamos orar. O irmão Francisco, aqui o Abraão da família, ele vai ser o porta-voz, não é? E que Deus vai abençoar o teu servo, mas extensivo a todos vocês, não é? Extensivo a Amy, a Gina, ao Léo, a irmã Marta e ao irmão Francisco. Que Deus abençoe também. Obrigado. É meu nome e eu creio que o irmão António também da igreja e todos os irmãos, estamos muito gratos por tudo aquilo que vocês têm feito por nós, também pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pela alegria que vocês têm trazido de novo aqui a esta casa, e nós estamos gratos a Deus. E vamos orar para que Deus continue e que Deus os abençoe. Amém. Querido Pai Celestial, temos terminado nesta manhã o culto na Tua presença, Senhor. Mas queremos agora Te agradecer por mais um ano de vida que tens dado ao irmão Francisco, à Emma, Senhor. Também obrigado por esta família, Senhor. Deus, oramos por cada um deles. Desde o irmão Francisco, Senhor, a Gina, o El, a Amy, a irmã Marta. Deus, abençoa, Senhor, esta família. Em nome de Jesus, faz resplandecer o seu rosto sobre eles, Senhor.
Sabes as dificuldades, os perigos e as adversidades que eles têm à sua volta, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, pedimos que os teus anjos se acampem ao seu redor, os guardem e os protejam, Senhor, para que possamos continuar com eles vivendo e nos alegrando até ao dia que tu venhas buscar a tua igreja. E é no nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. E todos juntos podemos dizer amém. Que Deus abençoe. Então até domingo, se Deus quiser. Amém.